56, o verso 4. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós acabamos de ler aqui que existe um rio que alegra a cidade de Deus. Amém? Mas que rio é esse, pastor? Do que Deus está falando nesta palavra? Então nós acabamos de ler uma passagem muito conhecida que começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora que você precisa clamar, na hora que você está em desespero, na hora que você precisa de uma saída, de uma solução. Ele é um socorro que está muito presente. Ainda que as pessoas te faltem, o Senhor jamais vai te faltar. Ele está presente na sua vida. E esse salmo é muito bonito, porque ele diz assim, que há um rio, Aqui ele diz assim, ele descreve um cenário de caos, de tempestades, de ondas, de fúria da natureza. Ele fala ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas estejam bravas. E o que nós temos visto, quantas catástrofes climáticas nós temos visto, a fúria da natureza, E aqui ele está dizendo que ainda que aconteça tudo isso, ainda que os montes se abalem, de repente ele faz uma pausa, ele faz um porém. Apesar de todo esse caos, apesar de toda essa loucura, ainda que os montes se movam, ele está declarando que há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, e lá está o santuário do Altíssimo, e ela não será abalada. Ele está dizendo, por mais que tudo se abale ao redor desta cidade, existe um rio dela, existe uma cidade que Deus está no meio dela, e essa cidade não será atingida. E o que Deus está querendo dizer com isso para as nossas vidas? Que rio é esse? De que rio o Senhor está falando? Aqui a gente pode pensar, será que é um rio lá no céu, pastor? Será que é lá no céu que vai ter uma cidade? A gente ouve falar da Nova Jerusalém, que é a cidade que está preparada para aqueles que morrerem em Cristo. Nós temos uma cidade sendo feita para nós. Nós temos uma coroa, e cada pedra dessa coroa é uma alma que você ganha para Cristo. Então as riquezas do céu são diferentes das riquezas da terra. Então nós poderíamos pensar que essa cidade, que esse rio é lá no céu. Será que é lá no céu? Porque em Jerusalém, será que seria essa Jerusalém terrena? A capital de Israel sempre foi a cidade de Deus, mas em Jerusalém não há existência de rio dentro dos seus muros, apenas algumas fontes e um aqueduto. E na Jerusalém celestial nós temos a informação de que tem um rio de vida, puro como um cristal, e esse rio corre do trono de Deus. Mas aqui ele está dizendo que o propósito desse rio é alegrar a cidade de Deus. E em Jerusalém, na Nova Jerusalém, no céu para onde nós vamos, não há necessidade de alegrar esse lugar, porque esse lugar já é alegre, já existe festa, já existe graça de Deus. Então eu creio que este rio e essa cidade de que Deus está falando, essa cidade somos eu e você. Amém? Então olha para essa cidade que está perto de você e diga assim: que bom que você veio, que
bom que vocês estão aqui na transmissão comigo. Bem? Então essa é uma cidade que somos nós, porque a palavra de Deus diz que nós somos, em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Então nós somos morada de Deus. Nós somos a cidade de Deus. E essa cidade está sujeita a tribulações, está sujeita a dores, está sujeita a desafios, está sujeito a dificuldades. Mas o texto ele já começa dizendo que Deus é o nosso socorro bem presente no meio das tribulações. Então nós estamos sujeitos a passar por decepções. E aqui ele está descrevendo um caos, ou seja, ainda que a sua vida vire de ponta cabeça, ainda que as dificuldades sobrevenham na sua vida, ainda que você enfrente lutas das quais você não esperava, nós temos um alívio, um refrigério em Deus. Como nós temos falado aqui, né, do Rio Grande do Sul, com certeza lá existem muitos servos de Deus que não esperavam de um dia para a noite verem as suas casas destruídas, se ver dependendo das pessoas, se verem numa situação tão difícil e que vai demorar um tempo para que eles consigam se reconstruir. Mas Deus, quando você se firme em Deus, Deus ele é a sua provisão, Deus é o socorro bem presente, amém? E hoje nós vimos um médico aparecendo, ele falou sobre nós continuarmos sempre ajudando o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a água acaba, tem crianças que estão sem fralda, as crianças, a gente manda um dia, mas no outro dia vai continuar precisando de água, de alimentos, de cobertores. Então a nossa igreja vai continuar como posto de arrecadação nos cultos. Vocês podem deixar aqui que nós vamos levar lá no posto de trabalho do pastor que está tendo recolhimento lá. Então, alimentos não perecíveis, roupas, água, fraldas, produtos de higiene, eles vão estar sempre precisando. Aí tem o que aconteceu? O médico disse: hoje acabou o papel higiênico, não tem papel higiênico, não tem água, a criança está sem fralda, então eles estão vivendo situações muito difíceis. Então nós vamos continuar ajudando, amém? E nós, imagine aquelas pessoas se virem diante daquela situação, perdendo os seus bens, perdendo aquilo que elas, o seu lar, né? Porque o lar não é só uma construção, lar é onde você tem as suas memórias, é o seu cantinho, né? E é muito difícil passar por isso, é muito difícil atravessar esses momentos. E hoje eu sempre tenho testemunhado sobre a nossa querida que está lá no Rio Grande do Sul. Ela estava aqui, a Alexandra, assistindo, ela está lá em Porto Alegre, e ela sempre está me contando como está lá. E ontem foi muito interessante que ela me disse assim, não sei se foi ontem, Alexandra, me corrija, ou se foi domingo, ela disse assim: pastor, eu arrumei um emprego. Então eu falei: mas você arrumou um emprego? Nessa situação? Eu arrumei um emprego, estou trabalhando. É temporário, mas eu estou trabalhando. Eu falei: meu Deus, no meio desse caos, eu falei: você viu quando Deus manda a gente para um lugar, Ele provê, amém? Ele é Deus da provisão. Então aqui está dizendo, ainda que a cidade esteja sujeita a transtornos e abalos, Ele está dizendo assim: nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem. Então nós estamos sujeitos às nossas vidas a virarem de ponta cabeça, os nossos planos se frustrarem, mas Deus continua sendo o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então não importa o que aconteça na sua vida, a sua fé tem que estar firmada no Senhor, não nos bens materiais, não no seu trabalho, não nos teus amigos, porque tudo isso um dia pode te faltar, mas que não te falte o Senhor. Porque se o Senhor não te faltar, pode ter certeza que você vai superar todas essas lutas que você está enfrentando agora, em nome de Jesus. Ela falou: fui chamada sexta e comecei ontem. Amém. Ela disse que hoje já foi comer pastel, né, Alexandra? E ela disse assim, ó, no chat: em meio a tudo que estamos passando aqui, Deus é fiel. A porta que Ele abre,
ninguém fecha. Amém? E aqui, igreja, nós estamos falando com uma pessoa que está assistindo o culto lá de Porto Alegre e que está vivendo o que essa palavra está dizendo. Ela está vendo os montes desmoronando, ela está vendo as águas encherem, ela viu todo esse cenário. E ela está com a sua fé firme no Senhor. E hoje eu li que os abrigos, as igrejas que se tornaram abrigos, estão ganhando pessoas para Jesus. Né? Então, assim, no meio do caos, Deus realiza a sua obra. Então aqui, ele está dizendo assim: mas em meio a tudo isso, manda o link para sua prima, Alexandre, manda para todo mundo. Vocês também, viu, gente? Manda para todo mundo, né? Igual a mãe da Bia assiste o culto lá do Ceará, né? É como assim, né? Camusim. Eu falo que é como assim, Camusim, gente. Olha onde a gente está chegando, né? Camusim. E ela vai vir para cá, né? Ela vai vir para cá. A gente vai conhecê-la pessoalmente, a Dona Socorro. Vamos conhecer a Dona Socorro pessoalmente. Aqui ele está dizendo: mas em meio a tudo isso, existe um segredo. O que ele está dizendo? Que por mais que o caos se apresente naquele cenário, ele está dizendo: Deus está no meio dela, jamais será abalada, porque Deus a ajudará ao romper da manhã. Ele está dizendo que no meio desse caos existe uma cidade cujas águas alegram, né? Há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, e que não será abalada, porque Deus está no meio dela. Então, mesmo que tudo se levante contra você, você tem que lembrar que quando alguém se levanta contra você, está se levantando contra o Deus que está sobre a sua vida, e é Ele quem vai te justificar. Deus está no meio dela, independente do lugar. Aqui Deus poderia estar na frente da cidade, aqui ele poderia dizer que Deus está atrás da cidade, Deus poderia dizer que ele está ao lado, mas diz que ele está no meio da cidade. Quando a gente fala assim, uma pessoa está lá assistindo a confusão de longe, a pessoa está lá afastada, a confusão está ali, mas ela está de longe observando. Ou ela está a tantos metros da confusão. Mas quando eu digo a pessoa está bem no meio da confusão, é que ela está lá no fervo. Ela se envolveu no negócio. É isso que está dizendo. Deus está no meio da cidade. Ou seja, Ele está conosco, nos protegendo, nos guardando, nos livrando em qualquer lugar. Ele é Deus nas nossas vidas. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, Ele está nos protegendo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui diz assim: que Deus ajudará a romper da manhã. Então nós passamos por noites difíceis, noites de tribulação. E eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. Você pode estar passando por um momento de noite, um momento de tristeza, mas se alegre em Deus, alegre o seu coração, porque vai amanhecer na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai te ajudar, Deus está contigo, não tenha medo. A noite vai passar, aleluia, porque aqui diz que há um rio que alegra a cidade de Deus, que é você. A graça de Deus é como um rio que traz refrigério e consolo para as nossas vidas. Boas notícias em tempos de tristeza. Essa é a cidade de Deus. Em tempo de dificuldades, ela é regada com o rio da consolação, com o rio da restauração, aleluia. Ele traz consolo sobre nós. E esse rio, esse rio é a certeza de que Deus trará, em meio ao caos que está a sua vida, uma provisão que você nem imagina, de onde você nem imagina.
Como a irmã acabou de testemunhar aqui no chat, ela conseguiu um trabalho no meio do caos, no meio de uma crise. Deus abriu uma porta de provisão na vida dela, porque existe um rio que alegra a cidade de Deus, e Deus está ali. Por mais que ao redor esteja um caos, Deus é o nosso refúgio, o socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que se transformem os mares. A gente tem visto o mar invadir a terra, mas ainda nós estaremos sujeitos a tumultos, a dores, a decepções. Os nossos planos podem se frustrar, mas Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o nosso socorro bem presente. Amém? Não é um socorro presente, ele está dizendo bem presente. Quando eu digo assim, essa pessoa é presente na sua vida, ela é bem presente, significa que ela participa ativamente da sua vida. E é esse o socorro do nosso Deus. O Salmo 104:10 diz: Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Deus é aquele que faz sair uma fonte no meio do vale. Eu não sei se você está passando um vale financeiro, um vale na sua saúde, um vale no seu casamento, um vale no meio da sua família, mas Deus está dizendo aqui que é Ele que faz sair uma fonte no meio do vale. É uma resposta, é uma provisão, é uma porta que você precisa no momento da angústia. É Ele quem abre a porta. É Ele. Quantas vezes eu falava assim: mãe, agora como que a gente vai pagar essa conta amanhã? Como que a gente vai resolver esse problema amanhã? O que nós vamos fazer amanhã? Imagina o povo no deserto: Moisés, o que a gente vai vestir amanhã? O que a gente vai comer amanhã? A provisão sempre vinha do céu, sempre vinha a resposta. Fala: Deus, como o Senhor é Deus que nunca falha, nunca deixa a gente sem resposta. No verso 14 diz que Ele faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. Salmo 104:14. Faz sair da terra o pão. E aí, no 15, no Salmo 104:15, ele diz assim: o vinho alegra o coração do homem, o azeite faz reluzir o seu rosto, e o pão fortalece o coração do homem. Então, o vinho alegra o coração, o azeite dá brilho no rosto, e o alimento que sustenta as forças do povo de Deus. Aleluia. Então olha para esse irmão bonito, vê se o rosto dele está brilhoso. Não é porque ele não tomou banho, não é porque ele está com a pele oleosa, é azeite puro, é rosto brilhoso, é brilho de Deus, é azeite. Fala, seu rosto está brilhando, é azeite, é azeite. A unção de Jesus sobre a minha vida, glória a Deus, aleluia. É azeite de Deus. Então, o vinho que traz alegria representa o Espírito Santo de Deus. Ele que vai trazer alegria para a sua vida em meio aos momentos difíceis. O azeite é a unção. Mais para frente nós vamos falar sobre o azeite da unção, e hoje nós preparamos aqui um azeite para você. E o pão que fortalece o coração do homem. O que é o pão? A palavra. Então, como é que você, diante do que você está ouvindo no jornal, do que você está vendo na televisão, do que você está vendo na sociedade, como é que você vai ficar alegre? Não dá. A gente se entristece, a gente sente a angústia do mundo. Mas aqui está falando de uma alegria espiritual. Como é que você consegue ter alegria? Quem que é o vinho? Quem que é a presença que traz alegria?
que sempre tem uma palavra de fé no momento de dor. É o Espírito Santo que age através de você. Quem é que traz brilho ao seu rosto? É a unção, é o azeite que é derramado. E como que eu produzo o azeite? Quando você ora, quando você busca, quando você reage com fé às adversidades. Um dia eu estou preparando uma mensagem para vocês para falar a respeito do óleo da unção. Quando Deus mandou Moisés fazer o óleo, fabricar o óleo, ele escolheu os ingredientes. Eu não dou conta quando tem gente que fala assim: ai, você acha que Deus não tem alguém para você? Você acha que Deus está preocupado com o seu trabalho? Você acha que Deus está preocupado com isso? Eu já vi tantos pregadores, pastores dizer: não, Deus não tem ninguém para você, Deus não se preocupa com você. Deus está falando que Ele se preocupa até com o pássaro, com as flores do campo, que Minerva vestiram como Salomão. Quem dirá você vale muito mais do que elas. E toda a Bíblia você vai ver Deus falando detalhes. Então, se meu Deus está preocupado com centímetro, com ingrediente de óleo, você acha que Ele não se preocupou na construção da sua família, que é a base da palavra de Deus? Deus não está nem aí. Que Deus é esse que você acredita? Se a família é propósito, é sonho de Deus. Claro que tem pessoas que realmente têm um propósito de serem missionários, de andarem sozinhos, e elas estão felizes com isso. Mas dizer que Deus não se preocupou quando te fez, com a sua família, se todos os seus dias estavam escritos. Se Ele tinha um projeto para você, não, meu projeto não inclui vida sentimental. Porque se sua vida sentimental fracassar, meu amigo, todo o resto vai fracassar. Já estava escrito o dia do meu casamento. Aleluia! Desencalhou! Aleluia! Estava escrito que eu ia ter um filho bonito, que ia tocar bateria. Estava escrito. Deus já estava planejando, sonhando. E a gente que escolhe se a gente quer viver o sonho de Deus ou a gente quer viver a nossa vontade. A vontade real ou permissiva de Deus. Então Ele fala dos ingredientes que Ele deseja. Você vai ver na Bíblia Deus falando: eu quero que tenha tantos centímetros. Meu Deus é Deus de detalhes. Ele cuida dos detalhes da sua vida. Detalhes. Quem dirá das coisas mais importantes? E aí, eu lembro que uma vez que o pastor falou assim: Deus está preocupado até se você quer tomar uma Coca-Cola. E eu achei engraçado ele falar isso. Aí teve um dia que eu saí do culto, e era aquela fase, né, que a gente está sem dinheiro, né, a gente está apertado. E eu saí do culto assim, né? Falei: mãe, eu estou com vontade de comer um x-salada com uma coca. E crente tem uma fome que só misericórdia. E culto dá uma fome, é ou não é verdade, gente? Ô, Glória, fala mais alto para o povo da transmissão. Ô, Elisângela Santos, Madalena Sati, que está de plantão hoje. Vocês são crentes que têm fome? Escuta esse povo aqui, ó. Olha só, eu falei: crente é um povo que tem fome. Eu nem precisei pedir para eles responderem. Eu nem falei, diga sim ou não. Eles me atropelaram. Entendeu? Igual tratores desesperados. Olha aqui, ó. Crente tem fome, sim ou não? Sim! Estão ouvindo, né? Estão ouvindo o desespero desse povo, né? Crente é um povo faminto. E no culto, o culto dá uma fome que é só pela graça. Ai, eu queria comer um x-salada, uma boca. Ai, meu Deus. Aí chegando em casa, gente, alguém tinha pedido um x-salada com uma boca. Aí eu olhei como Deus cuida dos detalhes. Eu lembrei do pastor que disse que Deus está preocupado se eu quero tomar Coca-Cola. Então Deus se preocupa com os detalhes. Ele diz assim, ele fala de vários ingredientes que ele queria que tivesse no óleo. E cada um tem um significado, e um deles é a mirra. E a mirra, como que você produz ela? Você tem que dar duros golpes na casca da árvore da mirra para ela ser produzida. Ela apanha. Então a unção canta bonito, prega bonito, fala bonito, mas no trânsito xinga, não cumprimenta ninguém, não conversa com ninguém. Porque o dom, meu irmão, é Deus que dá. Agora o fruto é você que oferece para Deus.
E tem a ver, a unção tem a ver com aquilo que você reage, com a forma como você se porta quando a sua casca é golpeada, quando a vida te golpeia, quando os seus sonhos se frustram, quando você recebe ingratidão. O que vai sair de dentro de você? Mirra. É a unção de Deus sobre a sua vida. E a unção é os desafios que você enfrenta. Quando você vira um pregador que você admira muito, um cantor que você admira muito, quando você sentar e ouvir o testemunho dele, talvez você vai dizer: eu não aguentar passar a metade que você passou. Porque a unção que sai da pessoa, a mirra que sai da pessoa é muito perfumada. Por quê? Porque ela passou por um processo muito difícil. Então, esse é o azeite. E a palavra é aquilo que vai dar força para o seu corpo. A pessoa fala assim: estou fraca, pastor, espiritualmente. Mas a pessoa está meses sem ir, está meses sem ouvir a palavra. Como é que vai estar forte? Não está comendo o pão do céu, não está ceando, não está se fortalecendo. E aqui ele disse que esse rio sai da cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Aí a gente vai para uma outra visão do rio. Então aqui fala assim, que ainda que a terra ruja, existe um rio que alegra a cidade de Deus, e que essa cidade não será abalada. E aí vem Ezequiel, que fala de uma visão também que ele teve de um rio. Ezequiel 47, 8. Ele viu um anjo do Senhor, e o anjo mostrou para ele um rio, e essas águas saíam para a região oriental, desciam para o deserto e entravam no mar. E quando elas eram levadas para o mar morto, que é por ele ser muito salgado, nada consegue viver dentro. Quando elas são levadas para o mar, essas águas se tornam saudáveis, essas águas se tornam potáveis. E será que toda criatura vivente que passa por essas águas, por onde esse rio passa, tudo viverá. E ele disse que haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde esse rio passar. Aleluia. Olha que rio lindo, olha que visão tremenda. Então, quando você ouve canções falando do rio de Deus, quando você escuta canções falando do rio do Senhor, não é apenas uma canção, não é apenas uma inspiração bonita, não. Quando você escuta canções que falam do rio do Senhor, é uma visão de Deus, é uma visão do Senhor, é uma visão da palavra de Deus, de alguém que viu esse rio. Amém? Amém. E aí você fala: que linda essa canção. E essa canção, a gente tem canções que retratam essa passagem. E aqui, quando Ezequiel teve essa visão, ele tinha presenciado a degradação moral, espiritual do povo. O povo estava caído, o povo estava vivendo um momento de tristeza, de profunda angústia. Ezequiel, ele não estava vendo um cenário bonito, ele estava vendo um povo que seria levado cativo, um templo que seria destruído. Aí Deus mostra um rio que saía do santuário do templo, águas que jorravam do trono e corriam para o mar. E Deus mostrava para Ezequiel por onde essa água saía, de onde essa água saía e até onde que essa água ia. Ela corria até o encontro do mar. E tudo que estava morto, por causa desse mar que é morto, esse rio transformava esse mar num mar saudável. E tudo por onde esse rio passava, ele trazia vida ao que estava morto. Não está dizendo que era criado algo, está dizendo que era algo que estava morto e tornava a viver. E existia abundância de peixes. E sabe, igreja, antes de eu começar o meu ministério, que Deus me entregou, quando eu fui orar num monte, no meio do mato, ali Deus entregou o meu ministério. E a primeira vez que eu fui, que eu já estava no ministério na igreja,
frequentava a igreja, estava em todos os cultos. E a minha família estava completamente destruída, financeiramente, psicologicamente, tudo que você imaginar. A minha família estava no fundo do poço. E aí nós conhecemos Jesus, alguém nos apresentou Jesus. Então muitas áreas da minha casa, da minha família estavam mortas. Porque eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra de Deus. E aí, quando a gente vê um cenário desse, um cenário de caos, um cenário de destruição, você tem que ter uma fé profunda no Senhor. E quando eu vivi o fim de tantas coisas na minha vida, quando uma enfermidade tomou conta do meu corpo para a morte, quando eu vi Deus me tirar da morte através de uma oração, quando eu vi Deus resgatar a minha família, quando eu vi Deus olhar para nós, uma família que não tinha nada mais para oferecer para o mundo, porque já tinha fracassado, Deus olhou para nós, Deus nos amou, Ele nos quis. E quando eu comecei a ir para Jesus, assim como Ezequiel, a minha casa era um cenário de destruição, a minha família. E aí quando eu fui me aproximando de Deus, e quando Deus entregou o meu ministério, quando eu realmente me desliguei do mundo, o pastor começou a falar: cara, eu quero que você venha, eu quero que você venha cantar aqui. Ele falou, e eles me chamavam, né, assim, pastor, não, o pastor está chamando você lá para você cantar. Foi muito interessante porque o pastor, ele tinha uma moça que ministrava o louvor com ele. E aí ela ia embora de cidade, aí o pastor falou assim: agora que ela vai embora, quem é que vai cantar comigo? E aí meu irmão estava no culto. Aí meu irmão fez assim: ela! Gente, aí a igreja inteira assim, pra mim. Aí eu fiquei com tanta vergonha, quem falou? Ficou doido. Aí todo mundo, aí eu fico aqui. Eu não imaginei, gente, quem faria um negócio desse comigo. Eu fiquei com tanta vergonha, que era uma igreja muito grande, tinha muita gente, e todo mundo parou para me olhar. E a pastora, cara, e você? Ele já me conhecia, porque eu morava na igreja, né? Todo mundo. Então tá bom. Desde então ele começou a me convidar, ele falava, batia assim, vem. Batia assim nas minhas costas, chegava no obreiro e falava, o pastor mandou você subir. Eu falei, pode falar que eu não vou. Eu estava igual o Saul, escondido atrás do banco. Aí chegava outro culto, ele, o pastor falou para você, eu falei, pode falar que eu não vou. E eu fiquei vários cultos assim, igreja, morrendo de medo, né? Aí quando realmente, né, aconteceu um culto lá que eu tive que ir, que Deus fez assim, vai. Aí eu fui, aí eu lembro que o pastor pegou e falou assim, vamos tocar um louvor, cara, pode cantar. E começou a tocar essa canção. E essa canção, ela é muito especial na minha vida e profética realmente. Por quê? Porque eu vivi um cenário de degradação, eu vivi um cenário de destruição. E aí Ezequiel, dentro daquele cenário de tristeza, dor e destruição, ele viu que existia um rio, que existia algo em Deus que fluía do trono de quem está na casa de Deus, de quem está na presença de Deus. E essa canção nada mais é do que a palavra de Deus e que uma visão real do mundo espiritual. Aí quando eu subi, eu lembro as minhas pernas tremendo. Eu falei, Senhor, é essa canção. E que essa canção se faça real, porque eu estou aqui. Eu sou uma pessoa destruída, mas eu sei que o teu rio vai passar pela minha vida, assim como vai passar pela sua vida, amém? Por isso que ela é tão profética, por isso que ela é tão forte, porque ele está declarando aquilo que ele estava vendo. E aí eu comecei dizendo, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
igreja cantando, toda a igreja louvando, aquela multidão de gente, profetizando um rio de vida, um rio de cura. E eu senti aquele rio passando na minha vida, passando. Eu não imaginava a transformação que Deus ia fazer na minha vida. Eu digo que, para mim, o maior milagre não é Deus curar de uma doença incurável, eu já vi. Não é Deus pegar uma pessoa falida e transformar a vida financeira, eu já vi. Para mim, o maior milagre é Deus transformar o coração de um homem e fazê-lo nascer de novo. Isso só o Evangelho faz. De você olhar uma foto sua e você não se reconhecer e ser tão diferente do que você era no passado. E ali, a minha mãe presenciou tudo isso. Ela estava ali comigo naquele momento. E nós vimos aquele rio passando pela nossa família, passando pela nossa casa, passando pelo nosso interior. Então Ezequiel descobre esse rio e ele fica encantado com a beleza do rio. E ele via que na beira do rio tinha todo tipo de árvore plantada em volta do rio. E diz que essa árvore, cada mês ela produz um fruto. Todo mês, Deus tem uma provisão para você. O que eu vou fazer mês que vem? O fruto já está pronto. Deus já preparou a provisão para você. E quando você começar a abrir os seus olhos espirituais, você vai entender. E ele diz que essa árvore, além dela ter um fruto muito saboroso, as suas folhas serviam de remédio. Existe cura e remédio na presença de Deus. Deus sabia que quando o povo voltasse do cativeiro, eles precisariam ser curados espiritualmente. E aquela visão encheu o coração de Ezequiel de esperança. Só que o anjo disse assim: Ezequiel, no verso 8 de Ezequiel 47, ele disse que algumas partes do Mar Morto eram áreas pantanosas, que não seriam curadas, mas que se tornariam um depósito de sal. Ezequiel 47, 8. Depósito de sal. Pode passar, Cassi, eu acho que fica lá no 11. Isso. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal, depósito de sal. Que o Mar Morto, hoje, gente, depois se vocês virem vídeos de Israel, já começaram a detectar a vida, né? É uma profecia da palavra de Deus se cumprindo. Então ele disse assim, que alguns lugares não receberiam essa visita, eles se tornariam um depósito de sal, charcos abandonados ao sal. E o que é que tem impedido esse rio de fluir no nosso coração? Porque quando você chega na presença de Deus, é para essa água lavar a sua alma. Só que aí o mundo vem e deposita sal. Você recebe ingratidão, problemas, desgraças, tragédias, vai enchendo o seu coração de sal. Mas quando você vem para a casa de Deus e você está diante de Deus, um rio é liberado sobre você. E nesse rio, ele traz vida. E se você entrou aqui morto, você torna a viver. Você é sarado, você é curado. Só que existem lugares que essa água não passa. E ele diz que eles se tornam para sempre charcos, depósitos de sal. O que impede o rio de fluir no seu coração? E hoje eu quero falar sobre algo que impede o rio de fluir no nosso coração. Amém, Jéssica? Deus abençoe você. Está em Hebreus 12:15. Hebreus 12:15 diz assim: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine a muitos. Hebreus 12:15. O que é essa raiz de amargura? Ele está dizendo assim, que algumas coisas podem nos afastar da graça de Deus e da raiz de amargura. E se você ler alguns estudiosos da Bíblia, eles vão dizer que essa raiz de amargura tem a ver com aquele que se separou da graça de Deus. Que é aquela pessoa que acha que porque aceitou Jesus, converteu, ela pode viver pecando e fazendo as coisas erradas, que sempre a graça vai alcançá-la.
ela perdeu o temor. Ela acha que, porque Deus tem a graça, que ela sempre pode justificar os seus erros e os seus pecados diante de Deus. E aí cresce uma raiz venenosa dentro dele, porque ela se torna aquele crente de casca, aquele crente de nome, aquele crente que frequentador de igreja, mas ele não vive a palavra. Mas eu acredito não só nesse tipo de pessoa que se afasta da graça, como a raiz de amargura, da mágoa, do que é ruim, que é depositado dentro da gente, se torna uma raiz de amargura e nos contamina, assim como nos privarmos da graça. E quanto mais permitimos que elas cresçam e se deteriorem, mais profundas e enraizadas elas se tornam. Então, quanto mais cedo a gente se arrepende, mais rápido essas raízes são arrancadas de dentro do nosso coração, porque nos separa da graça. Sabe o que acontece quando você vive guardando dentro do seu coração tudo aquilo que te incomoda e não coloca para fora? Isso vai te adoecer. E o seu corpo vai começar a lutar contra você. Seja através de uma alergia, uma gastrite, uma enxaqueca. O seu corpo vai começar a brigar com você. Porque você não está colocando a sua dor para fora. O coração não foi feito para ter gavetas de emoções negativas. Tem gente que tem dificuldade de expor aquilo que dói no seu coração. Tem gente que tem dificuldade de dizer não para as pessoas. Tem gente que vive engolindo a sua opinião, o seu posicionamento. Mas a dor, não é para ela ser guardada. A dor precisa ser expressada, porque senão ela te adoece. E como? Através de uma oração, de uma canção, através de uma atividade física, através de um não, através de um sim, eu penso assim, através de uma atitude. A dor, ela precisa ser expressada. Hoje eu vi uma pessoa dizendo, não sei o nome da pessoa que diz, mas hoje eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo que as pessoas pensam como é a melhor forma de ser forte. Então eu vi esse vídeo, não sei o nome da pessoa que estava falando, mas ele disse: a melhor forma de você ser forte é você cuidar da sua fragilidade. E as pessoas pensam que para você ser forte, você tem que suprimir a sua fragilidade, fingir que ela não existe. Não, se é o seu ponto fraco, aí que você tem que cuidar dela. E se você cuidar dela, isso sim vai te manter forte. E como saber? Como expressar a dor, pastora? Como saber quando eu tenho que dizer um sim, um não? Quando é para eu me calar e deixar Deus me justificar? E quando é para eu dizer algo e não é Deus que vai dizer por mim? Como saber? Isso depende de discernimento espiritual, de saber quando calar e quando falar. Então você tem que levar para o joelho, para a oração. O fruto do Espírito, o fruto, tem várias características. Você reparte ele. Em Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui eu quero falar sobre o domínio próprio. E o domínio próprio é ter a capacidade de dominar os impulsos ruins e exercer controle sobre as emoções. Então essa árvore que está perto do rio, ela tem frutos do Espírito que você tem que produzir. Folhas que são amargas às vezes, de a gente perdoar, liberar perdão, falar, se posicionar. Provérbios 25:28 diz que um homem que não tem muro, que uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. É como você não fosse uma cidade que não tem muros em volta de você. E aí a gente tem dois tipos de pessoa. A pessoa explosiva que fala tudo que vem na boca e que sai machucando todo mundo.
e as pessoas explosivas. E as pessoas explosivas, elas têm que aprender a controlar a língua, a ira. E as pessoas implosivas também controlar a ira. Muitas vezes ela não fala, mas a ira está dentro dela. A gente tem que aprender a controlar os desejos pecaminosos que nos afastam de Deus e que vão nos roubar e nos deixar como charcos, depósitos de sal, aonde o rio não passa. O domínio da língua, refrear a língua. Que sabedoria é você dominar a sua língua. E eu lembro de um irmão que uma vez falou assim: pastor, eu li uma frase, a gente correndo depois, falava assim: é melhor você ficar calado e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota, do que você abrir a boca e dar para elas certeza. Porque a palavra de Deus diz, né, que quando você fica calado, você é dado como sábio, do que você falar uma asneira. Então, controlar a língua não é fácil. Quando você vê, você está maldizendo as pessoas, isso é pecado. Deus não se agrada do escárnio, de tirar sarro das pessoas, de você ficar maldizendo, fofocando da vida das pessoas, cuidando da vida das pessoas, julgando as pessoas, falando das pessoas. Comentários maldosos. E os comentários maldosos são terríveis. Já viu aquela pessoa que te elogia ofendendo? Nossa, Bia, você está bonita hoje. Porque um tempo atrás você estava muito feia, você estava acabada. O que eu fiz com o elogio que eu fiz para ela? Eu joguei no lixo. Porque eu acabei destilando um veneno nela. Eu não preciso dizer que a Bia tem um espelho. Então, se o que você vai falar não vai agregar, guarda para você. Ninguém pediu sua opinião, irmão. Então, a gente não tem que dar opinião na vida das pessoas que não foi pedida. Porque a pessoa vai guardar uma mágoa de você. E quando você chegar lá, fala: Deus, ou tanta gente que tem mágoa de mim por causa da minha língua. Misericórdia, dá para encher um estádio. Porque quem fala não lembra, mas quem ouve não esquece. E às vezes você vai causar uma ferida na pessoa desnecessária, que vai afastá-la de Deus, da igreja. Então controla a sua língua, irmão. Isso é um fruto do Espírito. Refreia a língua. Está falando da vida do fulano, do Beltrano. Cuida da sua vida. Se ocupe com a sua vida. Você vai ganhar muito mais, é muito mais produtivo. Você vai crescer muito mais. Não vai agregar nada para você. Nada. As pessoas só vão ver o quanto você é vazio. Fale de você. Fale das bênçãos, das coisas boas. Se eu disser para o irmão assim: como você está velho? Claro, meu irmão, eu estou com 90 anos. Você queria que eu tivesse como? Vou fazer com a Gretchen 500 plásticas. O irmão não tem dinheiro para fazer 500 plásticas. Ou falar: meu irmão, você fez botox, você está com a cara torta. Não precisa falar, irmão, ele tem espelho. Às vezes a pessoa está em depressão e você vai lá e termina de empurrar a sua cabeça. Guarda a língua. Se for para agregar, fala. Se pedir sua opinião, dê a sua opinião. Mas se não pedir, guarda para você. Então, igual aquela pessoa que vai pedir perdão. Vai pedir o perdão ofendendo. Eu já vi irmão assim, ele diz: pastor, eu pedi perdão para fulano. Ó, Bia, eu te perdoo. Apesar de que você não merecia. Pronto, acabei de perdão. Isso não é pedido de perdão. Eu te peço perdão, mas olha, o que eu fiz, Bia, contra você, eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Não, me perdoa porque eu fiz errado. Não vou justificar, eu fiz errado com você. Um dia, irmãos, eu falei para uma pessoa assim. Eu falei: irmão, uma pessoa no meio da nossa família, que nós abraçamos com amor, ele não era da minha família, mas nós tratávamos com amor e nós descobrimos que ele maldizia a minha família por aí. E um dia eu falei para ele: irmão, por que você fez isso? Nós te demos amor, nós te demos carinho, por que você fez isso com a gente? Poxa vida, eu estou tão triste, por que você está fazendo isso? Aí ele disse assim: porque eu não presto.
hora certa de falar e de calar. E a pessoa implosiva é a pessoa que não fala, mas por dentro ela está se arrebentando. Aí daqui a pouco ela se arrebenta, o corpo se arrebenta. Por quê? Porque ela não consegue expressar. E não é certo você guardar para você. Tem momentos que você vai ter que falar, e tem momentos que você vai ter que deixar no altar de Deus, porque não é para você falar. Você vai deixar no altar do Senhor. E aí Deus vai falar, agora é hora de você falar, porque a gente tem que se posicionar em algumas situações da vida. Neemias, ele é um grande exemplo disso. Neemias, ele viu sua cidade sendo destruída. E ele queria uma oportunidade de falar com o rei, para ele poder ir para Jerusalém, para reconstruir a sua cidade. Só que falar com o rei, sem licença, sem permissão, ele poderia morrer. Ele poderia ser morto, ele poderia ser castigado. Não era chegar no rei e falar o que queria, não. Ele era um serviçal. Apesar de ser copeiro do rei, um homem que experimenta o vinho do rei, um homem da confiança do rei, um cargo de elite, mas ele era um serviçal. E ele queria a oportunidade de falar com o rei. E sabe o que ele fez? Ele não chegou falando, não. Ele tinha domínio próprio. Ele estava sofrendo. E a Bíblia diz que ele orou 4 meses. Ele estava orando, ele estava buscando, ele estava se consagrando a Deus para ele ter a oportunidade certa e o momento certo dele falar. E Deus é que prepara a hora certa. Quando vem a oportunidade, e é isso que a gente tem que reconhecer. Porque o implosivo, o calado, ele não consegue falar na hora que ele tem oportunidade, ele fica. Era aquele momento que ele tinha que ter falado, era aquele momento que ele tinha que ter se posicionado. Aí quando o rei fala assim, Neemias, por que você está tão triste? Ele estava orando 4 meses, Deus deu oportunidade. Agora é hora de eu falar, eu estou preparado para falar, eu estou há meses orando. Aí ele disse assim, Neemias 2:3, rei, como não estaria triste eu vendo a minha cidade destruída e assolada? Nessa hora, ele não deixou o medo dominar ele. Porque tem gente que na hora fica com medo e não comunica a sua necessidade. E Deus estava dando a oportunidade. Mas a pessoa que está em oração, ela sabe reconhecer a oportunidade. E aí ele falou. E aí Deus abriu as portas para ele ir para Jerusalém e reconstruir a cidade. Quando ele chegou lá, ele ficou calado. E a palavra de Deus diz, em Neemias 2:11, que ele não declarou para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele para ele fazer. Deus preparou tudo, material, tudo para ele voltar. Quando ele chegou lá, ele não contou para ninguém. Então você tem que aprender a parar de compartilhar os seus sonhos com quem não sonha com você. O segredo vai proteger o milagre. O segredo vai fazer com que as coisas prosperem e elas sejam reveladas na hora certa. Então às vezes a gente fala demais, a gente tem que controlar a vaidade, a gente tem que controlar as coisas que Deus compartilhou somente com você enquanto o seu projeto está em construção. Guarda em silêncio, vele em silêncio. Já viu aquela pessoa que chega no salão, ela vai lá e posta que vai fazer o cabelo, toda feliz? Aí ela postou, dali a pouco o cabelo ficou horrível, ela odiou, sai chorando. É como que eu vou postar agora, porque o cabelo ficou horrível. Está todo mundo esperando, cadê a transformação? Nem sabe se vai gostar, gente. Espera um pouquinho. Então ele não falou para ninguém. Ele disse, cheguei em Jerusalém, fiquei ali 3 dias. Então de noite me levantei, eu e poucos homens que estavam comigo, e não declarei a ninguém o que Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém. Ele ficou caladinho. Então aprenda a ficar quieto. Você conta tudo, estou estudando para tal coisa, estou fazendo tal coisa, conta a sua vida para todo mundo, acabou de conhecer, está contando tudo para todo mundo. Sabe o que é chato depois? É que não dá certo, você tem que ficar dando satisfações para as pessoas, porque você deu liberdade demais. Guarda a sua vida, resguarda a sua vida. Na hora certa você fala. Aí teve um momento que Neemias foi acusado.
que os homens se levantam contra ele porque ele queria reconstruir a cidade, começam a acusar ele, começam a falar: ó Neemias, vem aqui, estão te chamando. Ele falou: eu não vou sair daqui porque Deus me colocou no propósito. Aí de repente falaram assim: Neemias, estão falando que você é um inflamador, que você quer revolucionar o povo contra o governo, que você quer acabar com tudo. E aí Neemias falou. Neemias podia falar assim: não, agora eu vou ficar quieto, deixa Deus me justificar. Agora era a hora dele falar. Então Neemias sabia a hora de ficar quieto. Ele ficou só contemplando a destruição por 3 dias, caladinho, jejuando, orando. Agora eu vou revelar o que eu vou fazer, vou chamar as pessoas. Deus já me mostrou as pessoas que vão me ajudar. Porque ele enfrentou oposição do início ao fim. Só que aí chega um momento que ele é caluniado. Chega um momento que a afronta vem na cara dele e ele responde. Ele disse assim, Neemias 6:8, ele disse assim: de tudo que você diz, coisa nenhuma sucedeu. Porque do teu coração você está inventando. Ele falou. Ele respondeu. A hora certa de responder. A hora certa de falar o que incomoda. A hora certa. Então é Deus que vai estar discernimento. Quando você vem para a casa de Deus, esse rio passa por você. O domínio próprio é você saber ter domínio sobre as emoções. Não só os impulsos ruins, mas também a falta deles. Dominar o medo de falar e de se posicionar também. Porque as pessoas de Deus, elas eram posicionadas. Jesus era posicionado. Ele falava o que desagradava as pessoas muitas vezes, porque ele falava a verdade. Ele pregava a verdade. Então você ficar calado sempre, não é sempre que Deus quer que você fique calado, não. Deus te justifica quando Ele quer te justificar, quando é para você calar. Mas quando é para você falar, Deus não vai fazer aonde você tem que falar. E aí o seu fruto sim vai falar por você, mas ali ele se defendeu, porque era para ele se posicionar. E a gente tem que saber a hora certa, porque você vai guardando tudo, você vai guardando tudo. Daqui a pouco quem sofre? A sua pele, o seu estômago, o seu rim, tudo. Porque você tem que botar para fora, expressar a dor. Expressar a dor, pastor, eu ir lá e arrebentar a cara dela. Não. Compra um saco de boxe, coloca lá no seu quarto. Teve uma amiga minha que falou assim: a pessoa falou: como que você é calma? Conta o nome do seu terapeuta. Sabe o que é? Que eu entrei num clube de tiro. Chega sábado e começa pum, pum. Ela extravasa a raiva dela lá e ela volta calminha do serviço. Vai lá no jump, sabe o jump, aquele que você fica pulando? Aí você sai de lá calminha, meio assim, manca, né, de dor na perna, tá de boa, já tá bem com a raiva dela. Entendeu? Quando às vezes você não pode falar, mas você expressou. Quando você está louvando aqui, você está expressando a dor, você está colocando para fora. E eu tinha uma amiga, igreja, que ela guardava. Sabe o que vai acontecer? Uma hora você vai ficar em colapso. E aí você vai explodir na hora errada com a pessoa errada. E você que vai ser o louco. E ela fazia isso. Não falava até que um dia, irmãos, num acesso de fúria, ela quebrou um tanque na casa dela. Aí todo mundo vai para o psiquiatra, tá louca. Que ela foi guardando. Eu quebrei um tanque. E a louca sorriu. Por quê? Porque eu botei para fora. Porque a gente vira depósito de sal. Aí chega lá na casa de um, que armário quebrado é esse? Fui eu, pastor. Quebrei tudo. Você se destrói e o seu corpo briga com você. Aí aparece herpes, tudo. Então, meu irmão, a dor você tem que expressar. Mas como você vai se expressar? A primeira forma de você expressar é de joelhos no altar com Deus. Você coloca diante de Deus essa dor. Aí Deus vai te dar discernimento de você ter postura e domínio próprio diante das situações da vida. Amém? Então se coloque de pé, que você que pode, nós vamos orar.
E hoje você vai receber esse óleo aqui que nós consagramos ao Senhor. Amém? E esse óleo nós vamos apresentar diante de Deus, para que Deus derrame a unção dele sobre nós, sobre as nossas vidas. Então eu não sei o que está espremendo aí seu coração, o que está fazendo doer a sua alma, o que está te impedindo às vezes de falar ou de expressar essa dor. Não é admissível você chegar na igreja com a mesma dor que você entrou. Não é admissível você chegar no culto com essa raiva e sair com essa raiva. Mas você tem que se apresentar no altar do Senhor e colocar talvez essa enxaqueca, essa dor aí. É uma mágoa, libera o perdão. Comece a orar pelas pessoas que estão te ferindo, que te tiram a paz, que te perturbam. Comece a orar por eles. É a primeira bênção, é a primeira unção que é liberada sobre a sua vida. Quando você ora por quem te ofende, o perdão é liberado sobre a sua vida. Quando você ora por quem te maldiz, um perdão, uma graça poderosa é liberada sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz que quando você libera o perdão, Deus recebe a sua oferta. E quando Deus recebe a sua oferta, existe uma festa no céu, aleluia. Comece a liberar a dor. Comece a dizer: Senhor, eu não quero ser mais charco de lodo. Eu não quero mais ser depósito de emoções ruins. Porque senão, meu irmão, você entra em culto e aí você vai surtar na hora errada com a pessoa errada e vão achar que você é louco, quando na verdade você está com emoções sufocadas e nossa alma tem limite para dor. Nós temos que expressar, nós temos que ter paz na nossa alma. A palavra está dizendo: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Essa água vem trazer alegria para a sua alma e paz para o seu espírito, mesmo diante da discordância das pessoas que você ama. É ter paz mesmo sabendo que você não vai agradar todo mundo, que algumas pessoas vão sim ficar contra você. Neemias enfrentou oposição, mas ele tinha certeza que ele estava cumprindo um propósito de Deus na vida dele. Se Neemias se preocupasse em agradar a todos os políticos da época, eles não queriam que Jerusalém se erguesse. Assim como o diabo não quer que você se levante, e ele usa pessoas para te abater. E você muitas vezes por medo de se posicionar, tem deixado o diabo reinar nas suas emoções. Mas hoje Deus quer que você desperte no altar. Você não é chato de lodo, não. Despeja diante de Deus as suas emoções, as suas feridas, as suas tristezas, aquilo que está rasgando a sua alma por dentro. Aleluia, porque diz que Deus está no meio dela e ela não será abalada. As suas emoções serão saradas, curadas por Deus. Ezequiel está dizendo: há um rio que jorra do trono de Deus, no santuário. E aonde esse rio passa, ele traz vida. Aonde esse rio passa, ele traz cura. Aonde esse rio passa, ele traz restauração. Aonde esse rio passa, ele traz vida. E esse rio está passando aqui, está passando nesse lugar. Deus vai te ensinar a cuidar das suas fragilidades, a controlar a ira, a língua, os desejos pecaminosos do seu coração. Quando você despejar diante de Deus a sua dor e deixar o rio passar, e deixar o rio curar, e deixar o rio restaurar, e deixar o rio fluir sobre você, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, Senhor. Sobre esse óleo, Pai, que a tua unção esteja sobre este óleo. Aqui é o teu azeite, Deus. E aonde, Senhor, o azeite passar, que o rio passe também, Deus, trazendo cura, trazendo vida, trazendo restauração. Ele está dizendo: ainda que esteja morto, que esse rio passe sobre a sua vida financeira, que esse rio passe sobre o seu casamento, que esse rio passe sobre a sua família, que esse rio passe sobre as suas emoções, que esse rio passe sobre o seu
doença que está aí na sua alma, quando a sua alma for curada, então o seu corpo terá saúde. Existe uma árvore ali, plantada diante do trono, diante do rio de Deus. E a sua árvore tem frutos, e a sua folha serve de remédios. Há um remédio para você, há um remédio para você, há um remédio para a sua alma, há um remédio para o seu coração, há um remédio para você. Beba desse água, beba desse remédio. Esse remédio está aqui. É difícil comer as folhas, elas são amargas, mas elas são remédio, elas são cura para você. E hoje esse rio vai passar aqui sobre a sua vida, sobre aqueles que estão nos assistindo nessa noite, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que foi do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, vamos ver o teu rio. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, vamos ver o teu rio. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, diga fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. O rio está passando aqui, aleluia, aleluia. O rio está fluindo aqui, está fluindo aqui. Deus, traga cura, traga restauração do teu rio, Senhor. Do teu rio, Senhor. Cura a alma, Senhor. Cura a ansiedade, cura a depressão, cura a tristeza. Esse rio alegra a cidade de Deus. Cura esse estômago, cura essa coluna, cura esses rins, tira essa dor de cabeça, essa enxaqueca. Cura, cura, Deus, cura essas emoções ressentidas, cura da raiz de amargura que está contaminando essa alma. Arranca, Deus, e flui teu rio aqui, Senhor. Flui teu rio aqui. Flua, Senhor. Diga, eu quero beber. Eu quero beber
sede, lava o meu interior. Mais uma vez, sua igreja. Eu quero beber. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Deseja sua cura, deseja sua restauração. Eu quero beber fonte de águas vivas. Tu és a fonte de rei. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, Fonte de águas vivas. Aleluia, aleluia. Eu quero ser sarado, Deus. Me sara, Deus. Me ensina a perdoar, Deus. Aquele que não teve o amor da sua mãe, aquele que não teve o amor do seu pai, aquele que foi massacrado pelos próprios familiares, aquele que tem medo de expor a sua vontade, aquele que é aprisionado pelo medo, pela tristeza, Deus. Ensina-nos a perdoar, Senhor, aqueles que nos feriram, Deus. Ensina-nos a perdoar, Deus, para que o Espírito possa fluir dentro de você. Perdoa, assim como Deus nos perdoou. Nos limpa, nos lava, nos cura, nos restaura. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, a cura do Senhor. As tuas águas vivas aqui, Deus.